Estamos prestes a mergulhar em um tema que não apenas ampliará sua credibilidade, mas também fortalecerá sua autoridade nas negociações com seus pares, equipe, superiores e parceiros comerciais. A economia é nossa protagonista aqui. Sua missão é compreender como sociedades lidam com a infindável busca por satisfação em um cenário de recursos escassos. Ao abranger uma ampla gama de tópicos, desde a produção até a distribuição de bens e serviços, até as escolhas individuais e coletivas que moldam sistemas econômicos, a economia se torna a chave mestra para decifrar mercados. À medida que progredimos, você ganhará uma compreensão sólida de como as decisões econômicas impactam cada nível de operação global, desde as operações do dia a dia até as negociações em grande escala. Em um mundo de recursos limitados, a economia busca entender como as pessoas, empresas e governos tomam decisões sobre como alocar esses recursos para maximizar o bem-estar da sociedade. Os principais atores envolvidos são os consumidores, que demandam bens e serviços, as empresas que produzem esses bens e serviços, e o governo, que exerce influência através de políticas e regulações econômicas. A economia é dividida em duas grandes áreas de estudo, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia se concentra no comportamento dos indivíduos e empresas em mercados específicos, analisando como as forças de oferta e demanda determinam os preços e as quantidades dos produtos. Já a macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando aspectos como o crescimento econômico, a inflação, o desemprego, as políticas fiscais e monetárias, entre outros. Ao longo da história, várias teorias econômicas surgiram para explicar os fenômenos econômicos e oferecer soluções para os desafios enfrentados pelas sociedades. As principais teorias são o liberalismo econômico, o keynesianismo, o monetarismo, a escola clássica, a escola neoclássica, a escola austríaca, cada uma com suas perspectivas e abordagens para entender e resolver os problemas econômicos. A economia influencia decisões sobre trabalho, consumo, investimento e política pública. Ela também é uma ferramenta valiosa para compreender como os eventos econômicos em diferentes partes do mundo estão interligados e se afetam. Assim como as teorias e as áreas de atuação, os conceitos são fundamentais para a compreensão do mundo dos negócios e são essenciais para o entendimento da economia. E aqui, separei para você os principais conceitos que nos fazem entender o funcionamento das atividades econômicas e a alocação de recursos a nível global e nacional. Sendo a economia considerada a ciência da escassez, vamos explorar agora o significado do conceito, que, em tese, refere-se à situação em que os recursos disponíveis são limitados em relação às necessidades e desejos humanos ilimitados, criando a necessidade de fazer escolhas. Em resumo, o conceito de escassez em economia significa o estudo sobre a falta ou sobra de um produto em seu ambiente ou transição, seja ele qual for. Escolha se refere ao processo de selecionar entre alternativas disponíveis para alocar recursos escassos para diferentes usos, considerando os custos e benefícios envolvidos, ou seja, decisão. Custo de oportunidade é custo de uma decisão. Se refere à análise do valor da melhor alternativa não escolhida, ou seja, aquilo que se abre mão ao optar por uma determinada opção entre tantas. Oferta e demanda são as forças que determinam os preços e as quantidades de bens e serviços em um mercado. A demanda representa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a comprar, enquanto a oferta representa a quantidade que os produtores estão dispostos a vender.
Elasticidade é sobre a sensibilidade da quantidade demandada ou ofertada de um bem ou serviço em relação a mudanças nos preços ou outros fatores. Utilidade é a satisfação ou benefício que os consumidores obtêm ao consumir um bem ou serviço. Eficiência econômica é alcançada quando os recursos são alocados de forma a maximizar a produção de bens e serviços, enquanto a efetividade está relacionada com o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. Mercados são locais ou mecanismos onde compradores e vendedores interagem para trocar bens e serviços, como o mercado de trabalho, o mercado de ações, entre outros. Política monetária é a gestão da oferta de moeda e das taxas de juros pelo Banco Central de um país para controlar a inflação e influenciar a atividade econômica. Política fiscal refere-se ao uso do governo de receitas e despesas públicas para influenciar a economia, como ajustes em impostos e gastos públicos. Desenvolvimento sustentável é um conceito que busca o equilíbrio entre o crescimento econômico, a proteção do meio ambiente e a justiça social, visando garantir a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. E em meio a tantos conceitos, não posso deixar de falar também sobre a teoria dos ciclos econômicos, que explora as flutuações periódicas na atividade econômica, como os ciclos de expansão e contração do mercado, buscando entender as causas e efeitos dessas oscilações. E agora que já mapeamos os principais conceitos econômicos, vamos partir para os principais indicadores econômicos que norteiam a tomada de decisão dos mercados e dos agentes econômicos. Indicadores são medidas usadas para representar, monitorar ou avaliar uma situação específica, um fenômeno ou um desempenho. Essas medidas fornecem informações objetivas que ajudam a entender aspectos importantes de uma determinada área ou processo. Os indicadores podem ser expressos em forma de números, porcentagens, taxas, índices, gráficos ou relatórios e são essenciais para analisar o panorama econômico mundial, identificar tendências e tomar decisões em nível global ou regional. É importante ressaltar que cada país pode ter suas próprias métricas específicas, mas os indicadores apresentados aqui são amplamente acompanhados e utilizados para compreender a saúde da economia global. O Produto Interno Bruto, PIB, mede o valor de mercado de todos os bens e serviços produzidos durante um período de tempo, como carros, comida, tecido, metal, entre outros, e pode ser classificado como PIB real quando considera a inflação ou deflação. Ele é o responsável por medir o crescimento econômico, ajustado em preços constantes. O PIB nominal calculado quando não se considera a inflação ou deflação e mede o crescimento econômico em termos de valores monetários correntes. O PIB per capita divide o PIB total pelo número de habitantes e mede o nível médio de renda por pessoa. A taxa de desemprego representa a proporção da força de trabalho global que está desempregada e em busca de emprego. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, acompanha as variações nos preços de uma cesta representativa de bens e serviços em várias economias, permitindo comparar a inflação entre determinados países. A temida taxa de inflação reflete a variação percentual geral dos preços em uma cesta de bens e serviços na economia mundial. A deflação acontece e é encontrada em percentual, quando esse saldo é negativo, o que traz benefícios à população. A taxa de juros representa o custo do dinheiro emprestado em nível nacional ou internacional, influenciando os investimentos, interesse externo e o crescimento econômico global. A taxa de câmbio indica o valor de uma moeda em relação a outra, influenciando o comércio internacional e os fluxos de capital entre países. A balança comercial
mede a diferença entre as exportações e importações de bens e serviços em nível global, afetando o equilíbrio comercial entre as nações. No conceito clássico, se ela está favorável, quer dizer que está exportando mais que importando, e o inverso também serve para a balança comercial desfavorável, num cenário de importação maior que exportação. A dívida pública reflete o montante de dinheiro que os governos de todo o mundo devem a credores nacionais e estrangeiros. Os índices de bolsa de valores representam o desempenho agregado das ações das empresas listadas nas principais bolsas de valores ao redor do mundo. Os investimentos estrangeiros diretos, IED, medem os recursos financeiros investidos em empresas ou projetos em outros países. Os índices financeiros são medidas estatísticas que nos ajudam a acompanhar o desempenho e as mudanças em diversos aspectos da economia, como preços, salários e produção. Índices inflacionários, por sua vez, concentram-se em medir o aumento geral dos preços de bens e serviços, ou seja, a taxa de inflação. Os índices financeiros e inflacionários são vitais para os governos, empresas e indivíduos, pois oferecem informações valiosas para a tomada de decisões econômicas e financeiras. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, é um indicador econômico que mede a variação média dos preços de um conjunto de bens e serviços ao longo do tempo. Ele é amplamente utilizado como uma referência para reajustes de contratos, aluguéis, tarifas e outros valores que podem sofrer influência da inflação. É um índice que engloba 3 outros índices: IPA, IPC e INCC, cada um com um peso diferente na composição do IGPM. O IGPM é um indicador importante para entender as tendências inflacionárias na economia como um todo, pois mede a variação média de preços de produtos e serviços em diferentes estágios da economia, incluindo atacado e varejo. O IGPM é considerado um indicador mais volátil do que outros índices de inflação, sendo mais utilizado em situações contratuais para reajustar valores de aluguel, contratos de fornecimento, tarifas públicas e outros acordos comerciais que consideram a inflação como referência para ajustes. INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. O INCC é um índice que acompanha as variações de custo na indústria da construção civil. Ele considera os preços dos materiais de construção, mão de obra, equipamentos e serviços relacionados à construção. O INCC é útil para avaliar os impactos da inflação nos custos de projetos de construção, infraestrutura e mercado imobiliário. IPA, Índice de Preços por Atacado. O IPA mede a variação dos preços dos produtos no momento em que eles saem das fábricas e fazendas, ou seja, na fase inicial da cadeia produtiva. É composto por 3 subíndices: agropecuária, industrial e matérias-primas brutas. O IPA é relevante para compreender a pressão inflacionária nos estágios iniciais da produção e também mede a variação dos preços dos produtos no atacado, ou seja, aqueles comercializados entre empresas. É o componente mais influente no cálculo do IGPM, pois reflete a movimentação dos preços antes de chegarem ao consumidor final. IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Avalia a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços que representam o consumo das famílias, ou seja, os produtos comprados diretamente pelos consumidores. O IPC é menos ponderado no IGPM em comparação com o IPA. O IPC é um índice que mede a variação média dos preços de uma cesta fixa de bens e serviços consumidos pelas famílias ao longo do tempo. Ele é usado para calcular a inflação percebida pelas pessoas no seu dia a dia, pois reflete diretamente os gastos cotidianos. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é um dos índices mais importantes para medir a inflação no Brasil.
Ele se assemelha ao IPC, mas é mais abrangente, englobando uma gama mais ampla de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. O IPCA é usado como indicador oficial de inflação e é referência para as metas estabelecidas pelo Banco Central. INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, similar ao IPCA, mas focado nas famílias com renda mais baixa. Ele reflete a inflação percebida por esse grupo específico. O INPC é similar ao IPCA, mas seu foco está nas famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos. Ele busca refletir mais precisamente a inflação percebida por essa parcela da população, considerando seus padrões de consumo. A palavra política é originária do grego polis, que se refere à cidade ou ao Estado. No contexto contemporâneo, a política é uma atividade que abrange a tomada de decisões em grupos, nações ou qualquer outra forma de comunidade. Dito isto, a política não se restringe apenas ao âmbito governamental ou à atividade partidária. Existem vários tipos de política que atuam em diversos níveis e esferas da sociedade. Política governamental é a forma mais reconhecida de política, envolvendo a administração pública, a formulação de leis e regulamentos e a tomada de decisões que afetam uma nação ou região. É caracterizada pela eleição de representantes, pela elaboração de políticas públicas e pela governança. Política partidária refere-se à atividade dos partidos políticos, organizações que buscam alcançar o poder para implementar suas visões e agendas. Em democracias, a competição entre partidos é fundamental para oferecer opções políticas à população. Política internacional envolve as relações entre nações. Trata-se da diplomacia, dos tratados, das alianças e da forma como os países interagem uns com os outros no cenário global. Política econômica refere-se às estratégias e decisões tomadas por governos relacionadas à economia, incluindo políticas fiscais, monetárias, comerciais, entre outras. Política social foca nas decisões e estratégias relacionadas ao bem-estar da população, como saúde, educação, habitação e proteção social. Política ambiental concentra-se em questões relacionadas ao meio ambiente, como a conservação da biodiversidade, mudanças climáticas e gestão sustentável dos recursos. Política corporativa ou organizacional diz respeito às estratégias e decisões tomadas dentro de empresas e organizações. Ela pode envolver a tomada de decisões gerenciais, a interação entre departamentos ou a política de relacionamento com stakeholders. Política de base ou grassroots refere-se à ação política que se origina e se desenvolve no nível da comunidade, muitas vezes fora dos canais tradicionais de poder. Política cultural envolve a promoção, conservação e representação da cultura, seja através de políticas públicas, financiamento ou outras formas de apoio. A política permeia praticamente todos os aspectos da vida humana. Seja no nível internacional ou comunitário, na esfera pública ou privada, a política molda o modo como as sociedades se organizam, tomam decisões e definem seus valores e prioridades. A política influencia diretamente o ambiente operacional das empresas. Primeiramente, decisões políticas moldam a regulamentação e a legislação, estabelecendo regras para áreas como comércio, tributação, direitos trabalhistas e proteção ambiental. Além disso, a política econômica, composta por decisões relacionadas à taxa de juros, inflação e políticas fiscais, pode influenciar o crescimento econômico e, consequentemente, o consumo e investimento. No cenário internacional, relações diplomáticas e tratados comerciais impactam diretamente empresas com operações ou interesses no exterior.
Um ambiente político instável pode representar riscos, enquanto relações bilaterais fortalecidas podem abrir oportunidades de mercado. As políticas econômicas são usadas para atingir diversos objetivos, como estimular o crescimento econômico, controlar a inflação, reduzir o desemprego, promover a estabilidade financeira e alcançar o desenvolvimento sustentável. No entanto, a aplicação de políticas econômicas requer considerações cuidadosas e equilíbrio, pois cada ação pode ter impactos diferentes em diferentes setores da economia e na sociedade como um todo. Existem várias políticas econômicas que os governos podem adotar para influenciar a economia de um país. Algumas das principais políticas econômicas incluem os temas a seguir. A política monetária se refere às ações do Banco Central para controlar a oferta de moeda e as taxas de juros. Uma política monetária expansionista envolve aumentar a oferta de moeda e reduzir as taxas de juros para estimular o consumo e o investimento, enquanto uma política monetária contracionista busca reduzir a oferta de moeda e aumentar as taxas de juros para conter a inflação. Política fiscal diz respeito ao uso dos gastos públicos e da tributação para influenciar a atividade econômica. Uma política fiscal expansionista envolve aumentar os gastos públicos ou reduzir impostos para estimular a demanda agregada e o crescimento econômico. Por outro lado, uma política fiscal contracionista envolve reduzir os gastos públicos ou aumentar impostos para conter a demanda e controlar a inflação. Política cambial refere-se à intervenção do governo no mercado de câmbio para influenciar o valor da moeda nacional em relação a outras moedas estrangeiras. Uma política cambial pode envolver a compra ou venda de moeda estrangeira pelo Banco Central para controlar a taxa de câmbio e afetar a competitividade das exportações e importações. Política comercial envolve a utilização de tarifas, cotas e outras medidas para regular o comércio internacional e proteger a indústria nacional. Política de renda refere-se às ações do governo para promover a distribuição da renda por meio de impostos progressivos, programas de transferência de renda e outras medidas de suporte. Política industrial envolve ações do governo para promover o desenvolvimento de setores específicos da economia através de incentivos, subsídios e políticas de fomento. Política de concorrência visa promover a livre concorrência e evitar a concentração excessiva de poder econômico, regulando práticas anticompetitivas e estimulando a entrada de novos concorrentes no mercado. O objetivo dessas políticas é equilibrar a economia e promover a estabilidade, mas é importante ressaltar que a implementação de qualquer uma delas pode ter impactos e resultados variados, dependendo das circunstâncias econômicas e dos desafios enfrentados pelo país em questão. Você sabia que a criação do container é considerada um dos maiores avanços relacionados ao desenvolvimento econômico e globalização? Sim, parece algo simples, mas essa criação tornou o nosso mundo muito mais ágil e preparado para transações comerciais devido à sua padronização de armazenagem e transporte, visto que antes as cargas eram carregadas, descarregadas e colocadas de maneiras diferentes em cada local e dependiam de vários fatores de logística e adequação pontuais e individuais. Imagine esse cenário considerando que hoje 75% da logística mundial é via marítima. Agora que já passamos pelos conceitos, indicadores e políticas econômicas, vamos refletir sobre como nossa vida é afetada como consumidor através da máquina econômica, que é uma metáfora que descreve o funcionamento complexo e interdependente da economia de um país ou do sistema econômico global. Assim como uma máquina, a economia envolve uma série de componentes que trabalham juntos para produzir bens e serviços, distribuir recursos e gerar renda.
Para entender melhor essa máquina, vamos pensar na escassez do petróleo gerada por algum fator isolado de determinado grande produtor que afeta diretamente o ramo dos transportes e dificulta o transporte de alimentos ou de outras commodities, que são produtos básicos comercializados em larga escala, sendo matérias-primas essenciais na produção de diversos outros bens e serviços pulverizados em vários blocos econômicos. Falando neles, vamos listar aqui na tela alguns dos principais blocos econômicos espalhados ao redor do mundo e entender que eles são acordos entre países ou regiões para facilitar o comércio e a cooperação econômica. Vale ressaltar que um país ou região pode participar de vários blocos econômicos conforme sua aptidão de exportação, capacidade de produção e demandas, como é o caso da China e também do Brasil, que participam de mais de um bloco econômico, sendo importantes peças da gigantesca máquina econômica. Podemos observar que cada continente tem uma aptidão de produção e a maioria do poder de negociação dessas áreas vem de acordo entre países com demanda de seus produtos. A América do Norte tem vastas regiões de exploração de petróleo e se destaca na tecnologia para esse fim, também sendo grande produtora de eletrônicos em contraponto com a Ásia. A América do Sul é conhecida como o grande armazém do mundo e tem as suas atividades comerciais baseadas na venda de alimentos. A Europa é um grande polo de ferramentaria, inovação e tecnologia industrial, por isso é a líder em produção de máquinas e autopeças. A Rússia se destaca na produção de petróleo, gás e minério, sendo considerada a grande bateria mundial. A Ásia tem, em quantidade, as maiores produções industriais de varejo e tecnologia, sendo o maior exportador de produtos deste segmento. A África, devido à vasta extensão territorial, também se destaca na produção de petróleo, e a Oceania é destaque na exportação de minério. Os principais blocos econômicos incluem a União Europeia, influente nas negociações comerciais da maioria dos blocos. O BRICS, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, a Associação Latino-Americana de Integração, a União Africana e o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá. Acompanhe na tela uma lista com as principais commodities mundiais para ter uma visão ampla dos produtos mais destacados globalmente.